Série Profecias Bíblicas. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Mais uma vez queremos agradecer você por estar acompanhando as programações da Rádio Encontro com Deus, o programa À Luz das Escrituras. Para nós é uma alegria estarmos aqui todos os primeiros dias da semana, a partir das 7h30, trazendo para você um tema da Palavra de Deus. Hoje estaremos apresentando mais um estudo da série Profecias Bíblicas. Hoje estaremos trazendo o 33º tema, Milênio X, Nova Terra. Vamos ao resumo do estudo passado. No estudo passado, apresentamos o 32º tema, Armagedon. Neste tema, procuramos fazer uma introdução a respeito da profecia registrada em Daniel 9, a respeito das 70 semanas proféticas. Os 490 anos, deixamos claro que esta é uma profecia totalmente cumprida no dia dos apóstolos. Assim, desconstruímos a ideia de que a semana número 70, ou seja, a última, ainda acontecerá em nossos dias. Também mostramos os dois aspectos da volta de Jesus. Jesus vem para a igreja e somos arrebatados, e em seguida Jesus e os santos descem em Jerusalém no Monte das Oliveiras, no momento em que Israel está sitiada pelos exércitos das nações. Procuramos deixar claro pelas profecias bíblicas que neste momento acontece a grande batalha do Deus Todo-Poderoso, onde Deus, por meio de seu rei, o Messias Jesus, fará juízo a todas as nações. Procuramos deixar claro o sentido das palavras Vale de Josafá, Armagedon e Gog e Magog. Apresentamos a etimologia e o sentido profético das palavras. Destacamos o termo Armagedon, ou Armegidon, um nome simbólico de origem hebraica, H2022 no código Strong, montanha, monte, e Megidon, H4023 no código Strong, que significa Megido, encontro. As raízes desse nome, Ra, que é montanha, segundo o código Strong H2022, e monte, e Megidon, H4023, Megido, encontro. Isso está em https://dosenhor.com/strong H2022. O termo significa montanha do encontro. Por meio de muitos textos, deixamos claro que a vinda de Jesus para a nação de Israel se dará no momento do cerco de Jerusalém. Por todas as profecias que apresentamos, acreditamos que ficou claro que Deus fará juízo contra as nações na tomada do domínio dos reinos do mundo. Procuramos trazer os contextos proféticos da vinda de Jesus, onde percebemos que, de fato, haverá uma oposição dos governantes da terra. Finalizamos com os textos Ezequiel 21, do 25 ao 27. E tu, ó profano e ímpio, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema iniquidade, assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa, esta não será a mesma. Exalta a humilde e humilha ao soberbo. Ao revés, porei aquela coroa, e ela não mais será, até que venha aquele a quem pertence de direito, a ele a darei. E assim nós lemos também Oséias capítulo 3, versos 4 e 5. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor, e a sua bondade no fim dos dias. Amém. No fim dos dias. Muitas pessoas podem estar pensando,
no fim dos dias do mundo? Não, porque as profecias vão mostrar aí que não é assim não, né? No fim dos dias do governo do diabo, no fim dos dias da era adâmica, tudo isso. Se você não ouviu esse programa, solicite o áudio. Temos certeza que a sua compreensão será ampliada. Hoje estaremos apresentando o 33º tema, Milênio X, Nova Terra. Apocalipse 20, verso 1 ao 3. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e a amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. O texto que nós acabamos de trazer para você, ele é um texto bastante claro que qualquer um que ouvir entende. Um anjo desce do céu, tem a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente Satanás, e amarrou por 1000 anos. E encerrou ele ali para que não mais enganasse as nações. Está no texto, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. O texto é muito claro. O texto está falando da prisão de Satanás e que ele será tirado de circulação, que os homens decidirão por eles próprios e não por influência de Satanás. E haverá o governo de Cristo durante 1000 anos. Antes de entrarmos no tema de hoje, vamos trazer algo que eu acredito ser de fundamental importância para a compreensão das profecias a respeito da salvação de Israel e do mundo. O tema milênio e nova terra refere-se ao tempo de transição para uma nova terra. Eu trago Mateus 23, verso 33 ao 39. Jesus disse aos líderes religiosos do seu povo: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que me digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Esta é uma profecia de Jesus que ele trouxe aos líderes religiosos dos seus dias, e ele chama a atenção deles. Jesus deixa claro que tudo isso havia de acontecer sobre esta geração, a geração daqueles que estavam nos dias de Jesus ali. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Infelizmente havia uma manipulação e muitas vezes os profetas que repreendiam os líderes religiosos daquela época era tido como fazedor de confusão, era aqueles que era fazedor de motim, né? Era aqueles rebeldes e acabavam mortos muitas vezes. Jesus diz: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quisesse. Jesus diz: a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então Jesus diz e deixa claro que vai chegar um momento que os seus conterrâneos vão reconhecer Jesus. Eu trago aqui um paralelo entre a vida de Jesus e a vida de José, e os acontecimentos que aconteceram na vida de José do Egito, os acontecimentos que aconteceram na vida de Jesus e na família. E assim como Judá convenceu os seus irmãos e vendeu José às nações, vendeu José ao Egito, conforme Gênesis 37, verso 24 ao 30, a liderança religiosa nos dias de Jesus também venderam o Messias às nações. Infelizmente. Imagina, cooperador Giliardi, como seria se a liderança religiosa daquela época, Israel em massa, seguisse o Messias. Será que a figura do Messias seria descaracterizada? As pessoas teriam essa noção do Messias tirado do seu povo, da sua cultura? Não, né? Porque eles guardariam a essência, né? José, ele foi tentado e não caiu. Gênesis 39, versos 6 ao 20. Assim como Jesus foi tentado e não caiu.
José foi condenado mesmo sendo inocente, assim como Jesus foi. E assim como o Potifar com José, Pilatos sabia que Jesus era inocente e não livrou Jesus da condenação. Pilatos sabia, Potifar também sabia. E assim como no dia da crucificação de Jesus havia 2 condenados, e um se salva e o outro é condenado, nos dias de Jesus, lembra, acontece com José também, com o padeiro e o copeiro. Isso está em Gênesis 40. Um é condenado, o outro é salvo. Lembra dos 2 ladrões? José se torna o governador do Egito, mesmo diante da rejeição dos seus irmãos e dos egípcios. Gênesis 41, verso 14 ao 47. Deus levantou José para a salvação do Egito e das nações naqueles dias. Se não fosse José, eles teriam perecido na fome. E no momento de grande aperto, muito aperto, os irmãos de José desceram a primeira vez ao Egito para comprar comida. Eles não tinham como sobreviver, não tinha mais comida. E lá, frente a frente com José, não conhece José. Por que não conhece? Porque José havia sido descaracterizado pelos egípcios, né? Gênesis 42, Gênesis 41, verso 13. Hoje, infelizmente, os judeus têm dificuldade, cooperador Giliardi, em reconhecer Jesus. E eu digo, as nações descaracterizou Jesus. É isso. E é uma obra de Satanás para que o seu próprio povo não consiga olhar para ele como os irmãos de José olhavam para José e não via José, não reconhecia ele. Os irmãos de José descem para comprar mantimento no Egito pela segunda vez e José se revela aos seus irmãos. E assim se dará. Jesus vai se revelar a seus irmãos no momento em que, aos olhos deles, não haveria oportunidade de vida no dia da grande batalha em que as nações estiverem prontas para dar fim à existência deles. Tem um texto, cooperador Giliardi, interessante, em Gênesis 44, o verso 16 ao 34, é um texto interessante. Judá, ele acredita que era a mão de Deus vingando o que fizeram a José, quando José começa a apertar eles, né? E diante de José, mostra-se arrependido por tudo o que fizeram. Eles mostram arrependimento, e Judá principalmente. E assim acontecerá quando Jesus se revelar aos seus irmãos. Zacarias 12, verso 9 e o verso 10, cooperador Giliardi, lê para nós, que interessante. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. É no momento difícil, né? Interessante. Da casa de Davi, a casa de Davi era Judá, e Judá foi o primeiro ali. Interessante. Procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém derramarei espírito de graça e súplica. E olharão para mim a quem transpassaram, como olharam para José, como abraçaram José, quando reconheceram e choraram sobre os ombros de José, e eles choraram juntos ali. É interessante que após a morte de Jacó, os irmãos de José, cooperador Giliardi, ficam assustados. Olha o texto de Gênesis 50, versos 18 ao 20. Depois vieram também seus irmãos, os irmãos de José, e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Olha só, ministro. Isso é um figurativo Isso. do que irá acontecer quando Jesus começar a governar sobre as nações. O governo de Jesus dará a oportunidade de muitas pessoas se salvarem. Esta é uma realidade. Então eles chegam diante de José, se colocam como servos, porque o pai era morto, eles falaram: agora José vai vingar. E José disse: não. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus intentou para bem. Leia Romanos 11 e vocês vão entender o que nós estamos falando. Podemos entender que da mesma forma que a reconciliação de José com seus irmãos trouxe vida ao povo de Israel, assim acontecerá em nossos dias, quando Israel reconhecer Jesus como o Messias prometido. Vocês já pararam para pensar por que o irmão Paulo escreveu 3 capítulos aos Romanos falando do futuro de Israel? E por que ali na carta aos Romanos o irmão Paulo vai falar do lugar da lei, cooperador Giliardi, e a fé? Porque em Roma foi o primeiro lugar onde começou a haver um antissemitismo. O imperador romano Cláudio, no ano 52 depois de Cristo, ele estabeleceu o culto que havia sido abandonado, o culto pagão em Roma, combateu aqueles que eram considerados supersticiosos. Para isso também ele expulsou os astrólogos e os judeus. Expulsou os judeus de Roma. Então praticamente em Roma
eram poucos judeus que haviam ali. Então a igreja chegou ao momento que ela achou que não precisava mais dos judeus. Por que nós precisamos de judeus? Eles recusaram o Messias. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? E aí começaram toda essa criação dessa estrutura religiosa que existe nos nossos dias, da teoria da substituição e de outras teorias aí que nós conhecemos no meio da cristandade, de tomar o lugar de Israel. Nós somos o Israel espiritual e de abolir todas as profecias, infelizmente, de colocar no lugar de Israel sempre a igreja é Israel de Deus, a igreja é Israel de Deus, coisa que a profecia não apoia. Infelizmente a história registra que foi em Roma o primeiro lugar onde se manifestou o antissemitismo dentro dos grupos cristãos. Vamos seguir aqui a cronologia profética dos acontecimentos relacionados a Israel, que vai nos permitir identificar os sinais da volta de Jesus. Sendo assim, achamos por bem trazer alguns acontecimentos ligados diretamente ao povo de Israel, que servem de sinais que nos ajudam a perceber a proximidade da volta de Jesus para a inauguração do reino milenar. Primeiro, a dinastia do reino de Davi interrompida. Coroa ao revés até ser restaurada por meio de Jesus. Segundo, a destruição do templo em Jerusalém, nos dias dos apóstolos. Terceiro, a grande tribulação sobre os judeus iniciada nos anos 70. Quarta, a diáspora, ou seja, dispersão dos judeus por todas as nações, iniciada nos anos 70, sendo que as outras 10 tribos já estavam esparramadas entre as nações. Quinto, o retorno de parte do povo de Israel. Em 1948, a sua pátria completa a restauração no reino milenar. Sexto, conflitos das nações contra Israel, desde 1948 até os dias atuais. São bastante conflitos. Sétimo, a movimentação de tropas em direção às proximidades de Israel. Oitavo, o cerco a Jerusalém, momentos antes da volta de Jesus à terra. Se você não ouviu, ouvinte, o tema passado, no qual tratamos do desfecho da batalha a qual porá fim os inimigos do povo de Israel, solicite o áudio que nós estaremos repassando para você. O quinto ponto é um ponto muito interessante para a compreensão da profecia. Lê para nós aí o quinto ponto novamente, cooperador. O retorno de parte do povo de Israel. Em 1948, uma parte do povo voltou à sua pátria. Mas só que não se completou, né, ministro? Ou seja, sua completa restauração no reino milenar. Vai se dar a completa restauração no reino milenar messiânico. As profecias estão, assim, muito claras nesse sentido. Nós propomos no tema de hoje mostrarmos que o milênio inicia na volta de Jesus e é um reino de transição, o qual levará a terra ao estado original, a nova terra. A terra que Deus queria. No estudo passado mostramos que após sermos arrebatados ao encontro de Jesus nos ares, desceremos com Jesus em Israel no Monte das Oliveiras. Nós não vamos para o céu, não. Deixamos claro que a volta de Jesus para Israel se dará no momento em que a nação de Israel estiver sitiada pelos exércitos das nações. Nós cremos que o milênio inicia após o retorno de Jesus, quando os inimigos do seu povo serão derrotados na grande batalha do Deus Todo-Poderoso. Nesse contexto, nós temos Apocalipse 11, verso 15 ao 18. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, Cristo ungido de Deus. E ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações. E veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. É importante destacar o toque da sétima trombeta, que anuncia a volta de Jesus. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram as nações. Olha, o tempo de destruir os que destroem a terra. Aqui deixa claro, cooperador Giliardi, que a ira das nações se dará no momento da volta de Jesus. Não é depois de um arrebatamento e depois de 7 anos, não sei o que Jesus volta novamente para a terra. Isso tudo é uma invenção. O texto de Mateus 25, 31 deixa claro: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
E nós temos a estrutura do reino milenar messiânico. Jesus, Rei dos Reis, reinará a partir de Jerusalém. Mateus 5, versos 34 e 35. Jerusalém é a cidade do grande rei. Lucas 1, verso 31 ao 33. Esse será grande, falando de Jesus, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. A casa de Jacó refere a Jerusalém, não é isso, cooperador Giliardi? É isso. Zacarias 8, verso 3. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, o monte de santidade. Apocalipse 3, verso 21, ao que vencer, Jesus disse: eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então Jesus tem um trono, não tem não, cooperador Giliardi? Está bem claro o texto. E Apocalipse 20, verso 6, fala o que para nós? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Uma vez, cooperador Giliardi, que a ressurreição se dá ao toque da sétima trombeta, é claro que o texto está afirmando que o milênio começa após o toque da sétima trombeta, que é o momento da ressurreição, o momento em que Jesus toma posse do mundo. Não tem como ser 1000 anos depois que ele vem. É uma confusão, não é não? É uma confusão. Apocalipse 5, verso 9 e 10. Temos ali a parte B. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aqui fica claro, ministro. Reinarão sobre a terra. Homens de todos os povos e nações reinarão sobre a terra quando Jesus voltar, aqueles que foram comprados. Apocalipse 20, verso 6 novamente. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes. Olha aí, ministro. Sacerdotes, assim como está escrito em Apocalipse 5, 9 e 10. Sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Sacerdote e reinar. Reinar sobre quem, cooperador Giliardi? Se todos vão ser destruídos, como alguns dizem. Para ter reino tem que ter súditos. Olha, sacerdote. Sacerdote para fazer o quê? Daniel 7, verso 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. Debaixo de todo o céu. Serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui, ministro, já fica claro quem são os súditos e em quem nós vamos reinar, né? O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Os santos estarão governando sobre as demais nações e povos que restarem após essa grande destruição, não é assim? É assim. Então não tem como negar que a primeira ressurreição acontece na volta de Jesus ao toque da sétima trombeta, conforme está escrito em 1 Coríntios 15, 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4, verso 15 ao 17, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, como reis e sacerdotes, junto com Cristo. Nós, os que ficarmos vivos, o irmão Paulo diz, para a vinda do Senhor Jesus. Se é verdade o arrebatamento, ele tinha que dizer assim, nós, os que formos arrebatados. Mas ele disse que não, era para a vinda de Jesus. Então, segundo as profecias, logo em seguida ao arrebatamento, desceremos com Jesus no Monte das Oliveiras, em Israel, Zacarias 14, verso 2 ao 4, onde se dará os eventos descritos lá em Joel 3, em Ezequiel 38, 39, e o evento em Apocalipse 19, verso 11 ao 21, cooperador Giliardi, leia para nós. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito,
que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Vejam aqui, a ira do Deus Todo-Poderoso, a semelhança dos versos em Zacarias. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vinha um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra, olha só, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e a seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Todas as aves se fartaram das suas carnes. A besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e ao seu exército. A besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta. Aqui tem algo sério. Muita gente, cooperador Giliardi, está sendo enganada pelos sinais. Os sinais que os falsos profetas fazem é que enganam as pessoas. Tem muita gente que diz assim: onde eu estou é verdadeiro, porque lá acontece isso, porque lá acontece aquilo, porque lá acontece aquilo outro. O falso profeta faz sinais que enganam as pessoas. Em vez das pessoas ter sua fé, buscar ela nas escrituras, no que está escrito, eles buscam em sinais e em prodígios. E aí são enganados. Da boca de Jesus saiu uma espada para ferir as nações, e ele vai reger as nações com vara de ferro. A ira do Deus Todo-Poderoso. Está falando do contexto de Ezequiel 38 e 39? Então, seguindo a cronologia profética, identificamos que logo em seguida do término desta batalha acontece a prisão de Satanás. É isso, pela cronologia profética é isso. Vamos ler Apocalipse 20, verso 1 ao 6. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele. Para quê? Para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás, é preso por 1000 anos para não enganar mais as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então o milênio é um milênio sem interferência de Satanás. Depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Então o texto deixa claro que depois do milênio Satanás vai ser solto. E o texto está claro que durante o milênio nós reinaremos com Cristo. Isso. Seremos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinaremos com ele 1000 anos. O texto está claro. Agora, Satanás sabia e sabe que ele vai ser preso, cooperador Giliardi. Tem um texto em Mateus 8, verso 28 e 29, que diz que Jesus, tendo chegado do outro lado à província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindo dos sepulcros, e esses eram ferozes e ninguém podia passar por aquele caminho. Não. E aí, quando eles viram Jesus, eles clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? E eles chamaram Jesus de Filho de Deus, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Os demônios creem certo. Eles não creem que Jesus é Deus, não. Eles creem que Jesus é Filho de Deus. O que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viesse aqui atormentar-nos antes do tempo. Olha que coisa.
Eles sabem que tem um tempo que eles vão ser presos, venham nos atormentar fora do tempo. Agora nós vamos, cooperador Giliardi, trazermos aqui acontecimentos que se darão dentro do milênio, nós acreditamos esses acontecimentos. Vamos lá? Israel será reajuntado e convertido e glorificado. Vamos aos textos de Amós 9, verso 14 e 15. E removerei o cativeiro de meu povo Israel, e reedificarei as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhe dei, diz o Senhor. Nesse sentido, ministro Lucas, também nós temos Ezequiel 11, do 17 ao 20, que diz: portanto diz, e assim diz o Senhor, hei de ajuntar-vos no meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações, e lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Hei de ajuntar-vos do meio dos povos. Nós não podemos pegar aqui 1948 como o total cumprimento desta profecia. Não. Verdade. Isto acontecerá dentro do milênio. Isaías 61, verso 4 a 6. Serão chamados ministros de Deus, e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Olha só. Damos sequência em Isaías 60, verso 21. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Glória a Deus. Tudo isso nós acreditamos que é dentro do milênio. Não tem como ser em outra época. Tem cooperador Giliardi? Não, ministro. Também as profecias falam do caráter e bênçãos do reino de Cristo, retidão e justiça. Salmo 72, verso 2 ao 7. Ele julgará o seu povo com justiça, e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado, e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, com os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Isaías 11, verso 3 ao 5. Mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Tudo isso nós acreditamos que é dentro do milênio. Isaías, capítulo 9, verso 7. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Nesse sentido também temos Zacarias 9:10. E destruirei os carros de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações. E o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Esse ele é o Messias, né, ministro? Amém. Louvado seja Deus. De mar a mar, de continente a continente. Paz entre as nações. Isaías 2, verso 4. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, sobre as nações. Repreenderá muitos povos. E estes converterão suas espadas em enxadões, as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear.
Quando isso, se não for dentro do milênio, cooperador Giliardi? Até hoje não tem, só no milênio. Miqueias 4, verso 3, julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão suas espadas, as espadas dessas nações, em enxadas, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Salmo 72, verso 7. E nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Nações restantes submeterão ao Rei dos Reis. Salmos 72, verso 11. E todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Também nesse sentido nós encontramos Isaías 2, dos versos 2 a 4. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Amém. Graças a Deus. Nesse sentido, né, ministro? Sim. Nós encontramos também Zacarias 14, 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem ao Rei, o Senhor dos Exércitos. Tudo isso é somente possível com o reino que vem. Nesse sentido, nós também temos mais um tópico. Nós acabamos de ver que as nações restantes submeterão ao Rei dos Reis. Nós encontramos versos que dizem que vão subir à casa do Senhor, que vão subir de ano em ano para adorarem ao Rei. E mais um tópico nesse sentido, que as nações terão uma bênção. Israel será bênção às nações. Nós encontramos em Zacarias, capítulo 8, verso 13. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei. E sereis uma bênção. E sereis uma bênção. Não tem mais. Esforcem-se as vossas mãos. Gênesis capítulo 12, verso 3 diz: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Dando sequência, nós temos mais um ponto. Nós acabamos de ver que Israel será bênção às nações. Assim, também temos que as nações restantes vão se interessar pelas coisas de Deus. Em Zacarias, capítulo 8, dos versos 20 ao 23, diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor, a buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. A terra será cheia da glória de Deus. Em Isaías, no capítulo 11, verso 9, também nesse sentido diz: Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as Amém. águas cobrem o mar. Amém, amém. Cooperador Giliardi, quando nós pregamos que restarão sobreviventes da guerra no ajuntamento das nações no Armagedon, as pessoas admiram e ficam espantadas. Ah, mas como? É verdade. Tá aí as profecias. Tá aqui, nós temos as profecias aqui, ó, indicando: pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão-se na hora do vestido de um judeu, dizendo: Vamos convosco. É isso.
Está claro. Olha, não fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, monte, reino, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Quando? Não é durante o milênio isso aí, não? Durante o reinado de Cristo, quando Satanás não estará mais governando, quando ele não terá influência sobre os homens? Até os animais serão inofensivos. Isaías 11, versos 6 ao 9, morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e a né de ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca do áspide. E já a criança desmamada meterá sua mão na cova do basilisco, e não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. É um tempo de conhecimento, é um tempo do conhecimento verdadeiro. Isaías 65, verso 25, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha como boi, o pó será comida da serpente, e não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém? Amém. Não mais enfermidades, Isaías 33, verso 24. E morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Isaías, no capítulo 35, verso 5 e 6, diz, então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque a água arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Olha que coisa interessante, os olhos dos cegos serão abertos, porque o povo que habitar nela será absolvido. Eu creio que está falando aqui daqueles que vão em Jerusalém buscar a palavra do Senhor. Se for alguém cego lá, vai ter os olhos abertos. Se for alguém lá surdo, vai voltar ouvindo. Se for alguém coxo, saltarão como servos. Vai acontecer igual nos dias que Jesus andava ali nas terras de Israel ali. Verdade. A língua dos mudos cantará. O texto é um texto profético, um acontecimento que para mim não tem dúvida, cooperador Giliardi, que acontecerá dentro do milênio. Isaías 65, versos 17, 18 e 19. Olha que interessante. Porque eis que crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo, e folgareis em Jerusalém, e exultareis no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Amém. Vamos falar da fertilidade da terra restaurada também. Isaías 35, verso 1, 2, 6 e 7 diz sobre essa fertilidade, o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto. E o ermo exultará e florescerá como a rosa. Olha só. Abundantemente florescerá. E também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu a excelência do Carmelo e Sarão. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Então, assim nós temos, os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Porque águas. Olha só, querido ouvinte. Águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. Olha a fertilidade da terra sendo restaurada. Isso só é possível no milênio. E continuando, nas habitações que jaziam em chacais haverá erva com canas e juncos. E em Isaías 41, versos 18, 19 e 20 diz, e abrirei rios em lugares altos, e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em tanques de água, olha só, e a terra seca em mananciais, plantarei no deserto o cedro, a árvore de cita e a murta e a oliveira, conjuntamente porém no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem que a mão do Senhor fez isto. Amém. Romanos 8, verso 21, fala de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Eu li isso na tradução Nova Versão Internacional. O irmão Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, verso 18 ao 22, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não é para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Está falando de Adão, de Eva?
na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção. Vai ser libertada. Para quê? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, se não houver, cooperador Giliard, uma transformação no mundo, os filhos de Deus não vão ter essa liberdade. Então, Deus quer dar liberdade para as suas criaturas, transformando o mundo, devolvendo o mundo ao seu estado original. É isso. Olha, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. A terra será como um Éden, Isaías 55:13. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, nunca se apagará. Ezequiel 36, verso 33 ao 35. Assim diz o Senhor: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados, e a terra assolada se lavrará. Em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam, dirão: essa terra assolada ficou como o jardim do Éden. E as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Deus restaurará tudo através de Jesus. Atos 3, verso 20 ao 21. E envie ele a Jesus Cristo, que dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou por boca de quem? De todos os profetas. Olha o que a gente leu aqui. Profecias. Mas Deus falou por boca de todos os profetas, meus Lucas, desde o princípio. Amém. Deus sempre falou da restauração da terra. Amém? Amém. O irmão Pedro também acreditava nisso. Mateus 19, verso 27 e 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse para Jesus: nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Olha a resposta de Jesus: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem vos levar para o céu, para o trono da sua glória. Não, Jesus não disse isso não. Jesus disse: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. 1 João 3, verso 8, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E o texto cooperador de João 3,17 diz que Deus enviou Jesus, o seu Filho, ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, não é isso? É isso. E o povo ali, quando ouviram o testemunho da mulher samaritana, o que eles diziam? Diziam para a mulher samaritana: já não é pelo teu dito, olha só, que eles creem, né? Mas também, Micho, porque eles mesmos tinham ouvido. E eles dizem: e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Salvador do mundo. É isso. A mensagem que Jesus pregava, ele pregava a mensagem do reino. Ele era anunciado e identificado pelas pessoas com facilidade como Salvador do mundo. O reino milenar é, na realidade, um período de transição da terra, do estado caótico em que se encontra à condição do Éden. E como na criação se caracterizará pela abundância de paz, justiça e amor. Um processo de eliminação de todos os inimigos e de tudo que contaminou a terra ao longo dos séculos. Nesse sentido, o irmão Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, verso 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Quando estudamos as profecias, é fácil perceber que não existe um tempo de morada nos céus. O milênio, o reino milenar messiânico, é o próximo reino mundial. É aquele reino, cooperador Giliard, não é isso que nós oramos? Venha o teu reino, não oramos constantemente isso? Sim, oramos. Milhões de crentes oram assim, mas não creem que o reino virá, eles creem que vão aos céus. As escrituras dizem que o céu é o trono de Deus e que a terra, sim, foi dada aos homens, né? As escrituras também dizem que os ímpios não permanecerão na terra, mas os justos dela não serão removidos. Salmos 37, verso 9 ao 11. Porque os malfeitores, está escrito, serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco o ímpio não vai existir. Vamos olhar para o seu lugar e ele não vai estar ali. Mas os mansos herdarão a terra e deleitarão na abundância de paz. Provérbios 2, versos 21 e 22. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Interessante que o nosso irmão Salomão ele diz:
permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. E assim, ministro, nós temos outros versos que compartilham deste mesmo capítulo aqui 2 de Provérbios. Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. E em Atos 7,49 diz, né? O céu é o meu trono e a terra está dos meus pés. Que casa me edificarei? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar de meu repouso? E também nesse sentido, em Apocalipse 5, 9 e 10, e cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E Daniel 7, 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Segundo esses versos, uma coisa fica clara: o milênio é na terra. Em todos esses versos não tem como afirmar outra coisa. Amém, é isso aí. É um milênio que levará a terra a ser chamada a nova terra, a nova Jerusalém, a nova terra. Eu vou trazer aqui, vamos trazer um gráfico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que mostra como eles creem a respeito do milênio e da vinda de Jesus. Olha que interessante para nós compararmos as profecias que estamos apresentando e a crença das pessoas. Então eles apresentam a segunda vinda de Jesus, certo? Certo. A volta de Jesus. E aí vem em segundo lugar, os justos são transformados. Terceiro, os justos ressuscitam, os justos vivos são transformados e levados aos céus, eles acreditam. Quarto, os ímpios morrem. 5, Satanás é preso, a terra é desolada, é o sexto ponto. Aí acontece a terra desolada, milênio. Aí eles acreditam, cooperador Giliardi, na terceira vinda de Jesus. O gráfico está assim, não está? Tá, desse modo. Terceira vinda de Jesus. Aí vem a terceira vinda de Jesus, a volta de Jesus pela terceira vez, eles deixam claro, terceira vez. A descida da cidade, que eles dizem que os crentes estão lá no céu, vão descer. Os ímpios ressuscitam, Satanás é solto, acontece a destruição final, e o sexto é a nova terra. Está fora do contexto profético, tal, não está? Demais. Vamos retornar ao texto bíblico que fala do fim do milênio. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E os textos que nós lemos, o cooperador Giliardi diz que reinarão sobre a terra, não é isso? É isso, bem claro. Então o texto que acabamos de ler é claro em afirmar que os que ressuscitam na primeira ressurreição, a que acontece na volta de Jesus, reinam com Jesus. Apocalipse 20, versos 7 ao 9. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Olha só. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Agora eu pergunto, as nações desceram também ou já estavam na terra? Uma pergunta que a gente se faz, né? Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Alguém pode estar perguntando, e Gog e Magog não foram destruídos na batalha do Deus Todo-Poderoso? Sim, eu digo. Mas nós não podemos esquecer que os mortos ressuscitam após o milênio. E também não podemos deixar, o cooperador Giliardi, de considerar que o termo Gog e Magog se aplica profeticamente a povos inimigos do povo de Deus. Isso. Então acredito que ficou claro que acabando os 1000 anos, Satanás é solto, juntará as nações para a última peleja, na qual os inimigos de Deus serão destruídos. Eu fiz uma pesquisa, cooperador Giliardi, que trouxemos traduções bíblicas que afirmam a destruição completa dos ímpios. Várias traduções. A tradução ACF, ela disse, desceu fogo e os devorou. A tradução AR, ela diz, e os devorou. A tradução ARC diz, e os devorou. A tradução ARCA diz, e os devorou. A RA diz, e os consumiu. Consumir é destruir totalmente. Outra tradução, a RCA, e os devorou. A tradução Brasil, e os devorou. A tradução da CNBB, e os devorou. A tradução DIF, e os devorou. Devorou é destruir rapidamente e completamente. A NVI diz também, e os devorou.
A tradução pastoral também diz, foram devorados. A PJFA também diz, e os devorou. Os textos dizem uma destruição completa. Não tem esse negócio de ficar queimando para sempre, sofrendo não. Não é isso, cooperador? É isso. Isaías 25, versos 7 ao 9. E destruirá neste monte a face da cobertura, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Olha só. Aniquilará a morte para sempre, e enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Porque o Senhor disse, e naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos, o véu com que todas as nações se encobrem. Vai tirar a cegueira dos povos, isso durante o milênio, né? Isso. E vai fazer o quê? Vai aniquilar a morte. Apocalipse 20, verso 10 ao 15, cooperador Giliard. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vinha um grande trono branco, e os que estavam assentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O texto diz, o lago de fogo é a segunda morte. Isso. Apocalipse 21, verso 1 a 8. Viu um novo céu, uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade e a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Deus vai habitar com os homens. Eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles. É Deus que vem para a terra para estar com os homens. E será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O irmão Paulo acreditava que essa cidade desceria do céu. Ele não acreditava que ele ia ao céu. A cidade desce do céu. Deus desce para estar com os homens. Filipenses 3, verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos a nossa cidade e esperamos nosso Senhor. 1 Coríntios 15, verso 22 ao 28. Porque assim como todos morrem em Adão, morre ou não morre, cooperador Giliard? Morre. Assim todos serão vivificados em quem? Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Na sua vinda. E depois virá o fim, quando ele tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Quando virá o fim? Quando ele houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, porque convém que Jesus, no texto não está Jesus, convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. É Jesus mesmo, não é não? No texto não diz Jesus, mas o contexto profético sim. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas a Cristo, ao nosso Senhor, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos.
Se perguntarmos, cooperador Giliardi, aqui, finalizando o estudo, qual foi o homem que mais viveu, a resposta quase sempre será Adão. A morte é uma inimiga, cooperador Giliardi, não é isso? Isso. Terá fim. Eu acho interessante trazer aqui, cooperador Giliardi, uma sequência de textos bíblicos que vai dar entendimento para os nossos ouvintes perceber que quanto mais o pecado aumentava, mais os anos de vida das pessoas diminuía. Coisa que irá acontecer ao contrário no milênio. No milênio o pecado vai sendo diminuído e a idade das pessoas vai aumentando, não é não? É isso que nós encontramos. Vamos ler aí alguns textos. Gênesis 5:5. Enquanto Adão viveu 930 anos, assim observamos, no início, 930 anos. Gênesis 5:27. Metusalém viveu 969 anos. E Gênesis 5:31. Lameque viveu 777 anos, já foi diminuindo. Gênesis 9:27. Noé viveu 950 anos. Gênesis capítulo 11, verso 10 e 11. Sem viveu 600 anos. Gênesis 11, verso 12 e 13. Arfaxade viveu 438 anos. Olha a diminuição. Gênesis capítulo 11, verso 14 e 15. Selá viveu 433 anos. Olha a diferença, né? Noé 950, Selá 433. Gênesis capítulo 11, verso 16 e 17. Viveu Éber 464 anos. Gênesis capítulo 11, verso 18 e 19. Viveu Peleg 239 anos. Olha a diminuição. Gênesis capítulo 11, verso 20 e 21. Viveu Reu 239 anos. Gênesis capítulo 11, verso 22 e 23. Viveu Serug 230 anos. Gênesis capítulo 11, verso 24 e 25. E viveu Naor 148 anos. Gênesis capítulo 11, verso 32. Terá viveu 205 anos. Gênesis 25, verso 7. Abraão viveu 175 anos. Gênesis capítulo 35, verso 28 e 29. Isaac viveu 180 anos. Gênesis 47, verso 28. Jacó viveu 147 anos. Gênesis capítulo 50, verso 26. José viveu 110 anos. Então, a diferença de 930 anos até 110 anos de Adão até José. Percebemos a diminuição. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte. Eu quero resumir essa observação que eu trago, trazendo aqui um texto que está em 2 Samuel 19:32, nos dias de Davi. E era Barzilai muito velho, cooperador Giliardi. Muito velho. Da idade de quantos anos? 80 anos, ministro. Que terrível. Hoje, nos nossos dias, as pessoas estão vivendo muitos anos, vivendo todo remendado, cheio de parafuso, todo consertado, não é não, cooperador? Deste modo. Com a qualidade de vida toda atrapalhada. Então, nos dias de Davi, um homem de 80 anos já era considerado muito velho. Olha, atenção ao texto de Salmo 90, verso 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. Se algum, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é o quê? Canseiro e enfado. Pois cedo se corta e vamos voando. Você percebeu que os anos da vida dos homens foram diminuindo à medida que o pecado aumentava na terra? Agora, você já imaginou o que vai acontecer no milênio? Ao contrário. Os anos de vida das pessoas vão ser aumentados. Por quê? Por quê? Porque o pecado estará sendo diminuído? O pecado vai diminuindo, os anos de vida vai aumentando. O pecado aumentou, os anos de vida diminuiu. Isaías 65, 17 ao 23 diz que morrer aos 100 anos será morrer criança ainda. Olha só. No reino milenar messiânico acontecerá o inverso. O pecado vai sendo tirado da terra e à medida que isso vai acontecendo, os anos de vida das pessoas vão aumentando. Queremos finalizar esse estudo chamando a atenção dos nossos ouvintes para 3 jardins que nos levam à reflexão. Que esses 3 jardins se interrelacionam. São o Jardim do Éden, Jardim do Getsemane e o futuro paraíso de Deus. Nós trouxemos de Alpha G. Huffer, em Escatologia, livro Teologia Sistemática, ele escreveu. Vamos ler. 3 jardins interrelacionados na palavra de Deus são o Jardim do Éden, o Jardim do Getsemane e o futuro paraíso de Deus. O primeiro jardim resultou em pecado. O segundo está relacionado ao sacrifício. O terceiro está relacionado ao objetivo da salvação. No primeiro jardim, o homem tomou a decisão errada. No segundo, Jesus tomou a decisão certa.
Para viver no terceiro jardim, o homem deve hoje tomar a correta decisão. Primeiro, o jardim do Éden. O primeiro lar do homem foi o jardim, o jardim do Éden. A raça humana é a criação de Deus. O homem não começou a vida como um selvagem numa selva, tateando na escuridão em busca da civilização e adorando as forças da natureza. A humanidade foi criada inteligente, civilizada e monoteísta. Mediante o pecado, a raça humana degenerou-se do jardim para a selva, da civilização para a selvageria e da adoração do único e verdadeiro Deus para a adoração de muitos deuses. O jardim do Éden era o paraíso de Deus. O homem tinha um ambiente ideal. Toda necessidade contava com provisões. Todo desejo era suprido. Ao princípio, o homem era semelhante de Deus, centralizado em Deus e direcionado por Deus. Ele reconheceu a autoridade de Deus. Ele obedeceu à vontade de Deus. Num relacionamento vertical constante, o homem experimentou o companheirismo com o seu Criador. Ele andou com Deus. O paraíso de Deus era também um jardim de prova. O primeiro pecado humano ocorreu quando Adão e Eva revoltaram-se contra Deus. Eles desobedeceram seu comando específico em comer de uma certa árvore localizada no jardim do Éden. Quando Adão pecou, o relacionamento divino-humano original foi quebrado. Adão tinha várias relações com seu pai. O homem caído andou só. Alva G. Huffer, em Escatologia, livro Teologia Sistemática. Vamos falar do segundo jardim, o jardim do Getsemane. O pecado do homem no jardim do Éden criou a necessidade de um segundo jardim, o jardim do Getsemane. O pecado do homem gerou a necessidade pelo sacrifício de Cristo. No primeiro jardim, o homem tomou a decisão errada. No segundo jardim, Jesus fez a correta decisão. No primeiro jardim, o homem disse sim para o pecado. No segundo jardim, nosso Senhor disse não. Na tentação do deserto, Jesus disse não para o pecado, para o eu e para Satanás. No jardim, Jesus disse sim para Deus. Jesus mostrou a sua dignidade em ser nosso sacrifício sem pecado mediante sua renúncia ao pecado no deserto e mediante sua rendição à vontade de Deus no jardim. Jesus não foi compelido a ser o sacrifício pelo homem. João 10:18. Jesus escolheu o Calvário. Ele conhecia o preço da cruz. Ele voluntariamente escolheu pagá-lo por nós. Jesus sempre submeteu-se à vontade de Deus. No jardim do Getsemane, Jesus disse, não minha vontade, mas a tua seja feita. Lucas 22:42. Alva G. Huffer, em Escatologia, livro Teologia Sistemática. Muitas pessoas querem estar na nova terra. Muitas pessoas querem passar o milênio e chegar até a descida da cidade santa, estar com Deus, mas poucos querem renunciar. Poucos querem submeter-se à vontade de Deus. Vamos falar do terceiro jardim. O terceiro jardim mencionado na Bíblia é a nova terra, este planeta transformado, o futuro paraíso de Deus. Paraíso significa jardim. A terra será purificada e transformada num bonito jardim de Deus, o qual será o eterno lar dos remidos. Os três jardins interrelacionados. O primeiro jardim resultou em pecado, o segundo está relacionado ao sacrifício, e o terceiro resultará em salvação. No primeiro jardim, o homem pecou ao comer do fruto da árvore errada. Gênesis 3:6. Como resultado da decisão de Nosso Senhor no segundo jardim, ele morreu sobre uma árvore, ou seja, no madeiro. Atos, capítulo 5, verso 29 e 30. No futuro jardim de Deus, a árvore da vida será restaurada. Apocalipse, capítulo 2, verso 7. E Apocalipse 22:2. Devido ao pecado de Adão no primeiro jardim, os espinhos e cardos cobriram o solo. Gênesis 3:18. Quando Jesus morreu no madeiro, uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça. Mateus 27:29. No novo jardim, não haverão mais espinhos. Isaías 55, verso 13. Pelo pecado de Adão, o lamento encheu a vida. Gênesis 3:16 e 17. Quando Jesus morreu no madeiro, ele tomou nossas dores e levou nossos lamentos. Isaías 53, verso 4. Na nova terra, não haverá mais lamento, choro, nem qualquer dor, pois as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, verso 4. No primeiro jardim, o jardim do Éden, Adão tomou a decisão errada. No jardim do Getsemane, Jesus tomou a correta decisão. Para estar no terceiro jardim, a nova terra, pecadores devem hoje tomar a correta decisão. Eles devem aceitar a dádiva da salvação de Deus, a qual ele planejou em sua sabedoria.
proporcionou por seu amor e realizou através de seu poder. Eles devem relacionar-se de forma adequada com seu Filho Jesus Cristo, que é o sacrifício, Senhor e Rei vindouro. Alva G. Huffer, em Escatologia, livro Teologia Sistemática. A nossa pergunta é: você está preparado para servir a Deus como Deus deseja? Ou queremos as coisas de Deus, mas não queremos submetermos à vontade de Deus? O autor, Alva G. Huffer, ele ainda diz: quando alguém considera a gloriosa salvação que Deus prometeu através de sua palavra e propiciou através de seu Filho, este exclama, junto com o apóstolo, nosso irmão Paulo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, verso 33 ao 36. Que Deus te abençoe e que você esteja preparado para o dia da volta de Jesus e possa estar com ele no reino glorioso que levará a terra de volta ao seu estado original. Vamos orar. Amém. Eterno e soberano Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, somos gratos ao Senhor por Tua palavra. Por Tua palavra que enche os nossos corações de alegria e que renova as nossas esperanças diante de tantas incertezas que nós vivemos dia a dia. Quando examinamos a Tua palavra, nós temos a certeza que, como diz a palavra do Senhor, o mal não se levantará por duas vezes. Agradecemos ao Senhor pelo conforto que o Senhor tem dado ao coração de todos os nossos irmãos por meio da Tua palavra. Ainda que enfrentamos lutas, dificuldades, como o irmão Paulo diz, que as lutas, as dificuldades que nós passamos não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser manifestada. E assim nós agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos mantido. Até aqui o Senhor tem nos colocado, mantido assim cada um de nós de pé. Fortalece cada um dos Teus servos, as Tuas servas, aqueles que estão se achegando à Tua palavra, aqueles que estão, ó Deus querido, sendo tocados por Teu Espírito, por meio da Tua palavra, para que eles possam ter certezas e ser assim edificado na fé que uma vez foi dada aos santos. Que eles possam buscar a certeza em Ti, que possam manejar a palavra da verdade, como o nosso irmão Paulo disse ao nosso irmão Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Conforme o nosso irmão Paulo escreveu em Efésios 6 também, que a palavra do Senhor, ó Deus, é a espada do Espírito, por meio da qual nós podemos combater Satanás. Que nós venhamos estarmos firmados na Tua palavra, para não sermos enganados pelo maligno. Assim nós agradecemos por mais um programa. Oramos pela vida espiritual de cada pessoa. Estenda suas mãos de misericórdia, encorajando cada um a decidir ao lado do Senhor, para que possamos estarmos naquele dia com o nosso Senhor Jesus, o Cristo, e recepcionarmos, ó Deus querido, o nosso Senhor com uma recepção de boas-vindas. Agradecemos ao Senhor por tudo. Oramos por cada pedido de oração. Estenda suas mãos de misericórdia sobre todos. Agradecemos pela Rádio Encontro com Deus, por esse veículo de comunicação que o Senhor tem levantado, que ele possa crescer mais e mais. Agradeço ao Senhor pela vida do irmão Giliardo, cooperador Giliardo, que está sempre conosco, cooperando na Tua obra, que ele possa ser abençoado, protegido, guardado, que o Senhor possa direcionar os caminhos dele, para que ele possa glorificar o Teu santo e eterno nome a cada dia, livrando de todo o mal. Abençoa a família dele também. Oramos pelo ministério da Tua igreja, ó Eterno. Fortalece a cada um e levanta, ó Deus querido, aqueles que se encontram abatidos, fortalecendo, dando amparo, segurança e certeza. Assim nós oramos. Venha o Teu reino, para que na terra a Tua vontade, ó Eterno, possa ser feita como ela é feita nos céus. Agradecemos por tudo no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém. A paz seja contigo, que o eterno Deus te abençoe, você, a sua família, e desejo uma ótima semana. A paz seja contigo. A paz seja contigo, cooperador Giliardo.
Amém. E assim, também saúdo a todos, também ao ministro Lucas. Encerramos o programa à luz das Escrituras, em nome de Jesus.